Hoje nós vamos falar a respeito de revisão de contratos bancários. Empresários sempre têm dúvida, peguei dinheiro emprestado no banco e agora estou passando uma situação mais difícil, estou com parcelas atrasadas, tem parcela de veículo aí que está atrasado, indo para busca e apreensão, o banco está me ligando, o jurídico do banco está entrando em contato e ameaçando entrar com ação judicial, com expropriação de bens, com penhora de valores. O que fazer nessa hora? Calma, antes de mais nada. Por quê? Apesar do direito ter evoluído para o desenvolvimento de varas de direito bancário, que estão aí espalhadas e são comuns hoje nos tribunais de justiça do Brasil inteiro, alguns estados ainda não têm as varas especializadas, mas outros já possuem varas dedicadas, varas de direito bancário, para análise dos contratos que envolvem cobrança de dívidas pelos bancos e ações movidas contra os bancos. Então, dentro desse cenário, ainda é possível fazer a revisão dos contratos bancários, porque, embora o que tenha mudado nas últimas 2 ou 3 décadas na interpretação dos tribunais a respeito da revisão dos contratos bancários, é que a taxa de juros antes, lá atrás, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo nem são desse tempo, em que os tribunais concediam juros de 12% ao ano na revisão dos contratos bancários. A verdade é que hoje se estabelece que aquilo que deve ser adequado é a prática do valor médio de mercado. E essa taxa média de mercado é aquela praticada e desenvolvida, aliás, não é desenvolvida, a taxa média de mercado é aquela anunciada pelo Banco Central. Não confunda com a taxa de juros do Banco Central, mas é a taxa de juros médio praticado por todas as instituições bancárias. O mercado se autorregula. O mercado ele vai dando a ele próprio mecanismos e ferramentas dizendo qual é a taxa média. E o judiciário costuma respeitar isso nas decisões. Por quê? Se você tem, por exemplo, um contrato onde a taxa média de juros pactuada foi de 1,89%, e no cálculo você encontrar algo muito próximo disso, vai haver um respeito dentro daquilo que foi pactuado, porque existe uma diferença entre a taxa de juros pactuada e a taxa de juros efetiva, aquela que considera tudo que é cobrado dentro do contrato até a composição final do custo desse contrato para você, empresário, que também é um consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica dentro da relação com as instituições bancárias e por isso ele também é aplicável quando você deseja se defender dos abusos cometidos pelas instituições financeiras. Existem sim instituições que cometem abusos contratuais, cometem abusos em cláusulas contratuais, cometem abusos na cobrança de juros, na forma da cobrança dos juros, mesmo ficando dentro do patamar permitido, aceito e já firmado pela jurisprudência. Então, como que eu posso fazer isso? O que eu posso obter de benefício? Veja, não existe mágica. Existe muita oferta de renegociação de dívida. Está devendo a parcela do seu carro, está com dívida no banco. Você tem que observar com muito critério estas promessas de mágicas que são feitas na televisão e na internet e nas redes sociais. Não acredite em mágica, porque não se resolve com mágica, se resolve com direito. Existem direitos que assistem você, empresário, e assiste a sua empresa. E este direito pode ser corretamente aplicado dentro dos seus contratos bancários. Então não espere o endividamento chegar a um ponto sufocante em que não há mais saída. Se você percebe que a sua empresa vem passando por alguma dificuldade, o seu primeiro passo é buscar, sim, ajuda técnica, ajuda jurídica para fazer um planejamento da sua dívida, para fazer uma revisão da sua dívida, para iniciar uma tratativa e até mesmo uma gestão dessa dívida junto à instituição bancária. Com isso, você consegue alcançar taxas de juros menores, parcelamentos maiores e como a gente vive num país que é muito volátil, que é muito repentina a mudança no cenário econômico, muitas vezes aquele valor de parcela que cabia no seu bolso num determinado momento já não é mais a mesma parcela
que você consegue suportar. E você precisa de um fôlego, você precisa de um respiro. Esse respiro se dá através da gestão, do planejamento e da revisão do seu contrato bancário com a instituição, permitindo que você consiga prazo mais longo, nem sempre o juro mais atrativo, mas quem de nós nunca buscou, na verdade, uma parcela mais baixa, mesmo entendendo que o juro era mais alto? O que você precisa de uma parcela mais baixa hoje? Pois existe possibilidade para fazer isso. Quem de nós nunca precisou de uma parcela mais baixa? Mesmo sabendo que a taxa de juros aplicada era um pouco mais alta, não favorável, mas aquele momento da nossa vida financeira, da empresa, justificava uma parcela mais baixa. Tudo isso é possível de ser alcançado quando você submete as tuas relações bancárias, os teus contratos bancários, a uma correta revisão e um planejamento, um bom enfrentamento dessa dívida com os bancos. E quanto antes você fizer, quando você percebe que pode passar por uma situação difícil, esse é o melhor momento para você começar a tratativa com a instituição bancária. Por quê? Porque ela te dá opções. Ela te dá opções extrajudiciais e administrativas de uma negociação. Os bancos, as instituições, elas estão abertas a compreender a situação do cliente e muitas vezes oferecerem soluções que são viáveis. Ah, mas então eu vou tratar diretamente com o banco. Mas aí o que você precisa é entender se aquela solução realmente é a que melhor cabe no seu projeto, no seu processo, se você não está tendo desvantagens com esse novo contrato que você vai assinar. Então, o mínimo que você precisa é uma boa observação das cláusulas que estão sendo propostas e as garantias que estão sendo exigidas. Não é porque você, empresário, está passando por uma dificuldade que você tem que entregar tudo às instituições bancárias. Existem limites para as garantias e existem limites para as disposições contratuais, inclusive nos contratos de renegociação de dívida. Não. Passamos da etapa administrativa, o que pode ser feito pela via judicial? Então podemos fazer um planejamento, você pode fazer uma revisão do seu contrato, observando questões de juros, da capitalização, da abusividade, porque ainda a lei te protege. Apesar lá no início do que eu falei de existirem várias de direito bancário, elas não podem ser interpretadas, apesar de existirem varas de direito bancário, elas não podem ser entendidas como varas de direito dos bancos. Elas estão ali para regular a relação entre os bancos e os tomadores de serviço dos bancos, onde se enquadra a sua empresa. Por isso, a lei estabelece critérios de revisão, de como se aplica a taxa de juros, quando que um juro é abusivo, quando que uma cláusula contratual é abusiva. Anatocismo, que bicho é esse? É a prática abusiva de cobrança de juros sobre juros, e ela continua sendo vedada pela lei. Então você pode sim revisar taxas, tarifas que são cobradas nos contratos bancários e que constituem abusividade. Você pode fazer uma revisão do seu saldo devedor e você pode inclusive rever a modalidade de cálculo aplicada no seu contrato. Tudo isso está ao seu alcance. Poxa, mas eu não sabia o que pode ser feito no meu caso, no seu caso, empresário. Pois então, entre em contato conosco através das redes sociais, entre através dos nossos canais. Nós estamos aqui para ajudar o seu crescimento, para ajudar a conquista dos seus sonhos e queremos ser parte da realização dos projetos da sua empresa.